O Museu da Aviação Férrea na Várzea Grande está com muitas novidades. Quem conta é a repórter Laura Silveira. É contigo, Laura. Obrigada, Miron. Hoje estamos aqui com Vanderlei Cavalcante, coordenador do Patrimônio Histórico de Gramado, produtor cultural e historiador. Tudo bem, seu Vanderlei? Tudo bem. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade da gente apresentar o trabalho ali da Várzea Grande, do museu. Desde o início do ano, a gente tem visto que o museu tem várias novidades, muita coisa legal chegando por aí e também muita coisa que já foi divulgada e a gente chamou, então, para que o senhor possa explicar para as pessoas o que está disponível, então, né, a nível cultural e também histórico para a comunidade de Gramado e para quem também é de fora e gosta de saber da história da cidade. Maravilha. Tu participaste da inauguração em dezembro do ano passado do museu, né? E de lá para cá, realmente, a gente tem tentado implementar uma política de aproximação, primeiramente, principalmente da comunidade, né? E também do público visitante, tá? E no final do ano passado, a gente foi contemplado com um edital, tá? Lançado pela Secretaria de Cultura do Estado, né? A SEDAC, através da Política Nacional de Blanc. Então, a gente conseguiu recursos, a produtora cultural conseguiu recursos federais para fazer esse trabalho de aproximação e de otimização das ações do museu, tá? Então, nesse sentido, a gente conseguiu, e estamos no caminho, assim, bem célere de aproximação das escolas, do município, né? Então, e apresentando diversas possibilidades, diversos produtos novos que contam essa história da ferrovia, que contam a história do museu, que contam a história de Gramado, né? Qual o objetivo desses materiais que estão sendo criados? Qual o seu objetivo com isso em relação às escolas e também em relação à comunidade? Primeiramente, é sedimentar um conhecimento que estava se perdendo, né? O conhecimento sobre a história ferroviária do município. A gente sempre tem dito que tem visitante que sai daqui sem saber que nós tivemos 50 anos de ferrovia. 50 anos, que Gramado, sempre digo que hoje o que Gramado é tributária do que desses 50 ou um pouco mais de 50 anos de ferrovia. Então essa memória precisa ser resgatada. Já vem sendo feito um trabalho desde 2019, mas agora alguns desses produtos que a gente vai te mostrar aqui, eles vêm nessa perspectiva de mostrar para a gurizada, para a meninada que está chegando agora, né? Hoje mesmo a gente teve uma turma de 40 alunos de uma escola, todos do terceiro aninho ali. Então, foram várias visitas. Então, a gente quer entregar para essa gurizada e por consequência, para os seus pais, né, esses instrumentos didáticos, né, essas ferramentas, né, pedagógicas, para aproximar cada vez mais eles dessa memória que foi se perdendo, né, que ficou sendo fragmentada ao longo do tempo, né? Então, em fevereiro, a gente viu que teve um lançamento, né, uma novidade. Gostaria que o senhor mostrasse para a gente. A primeira é essa aqui, né, que é um sonho que se realiza de algum tempo, né, que é um jogo didático, daquele tipo trilha, né, tabuleiro, né, que ele reproduz a história da ferrovia e reproduz o trajeto da antiga ferrovia Taquara-Canela, Taquara, Três Coroas, Igrejinha, Sander, Agente Alan, Maquinista Maura e Várzea Grande, Gramado e Canela, né? Então, a reprodução didática o tabuleiro faz, né, com uma série de informações sobre a história ferroviária, também com cartas, tá, de perguntas e respostas sobre essa história ferroviária, os peõezinhos que a gente conhece quando é criança, né? Então isso aqui está sendo um sucesso. Infelizmente não conseguimos fazer. Estamos distribuindo mais ou menos em uma média de 3 a 4 jogos desses por escola. Inclusive as escolas estaduais também estão contempladas. A condição que a gente fez, assim, um pouquinho de maldade, mas ao mesmo tempo é uma condição que eu acho que é salutar para todo mundo, é que para receber tem que ir no museu. A escola, isso é ótimo. Eu não vou entregar de escola em escola.
Claro que se tiver uma dificuldade última, a gente, né? Mas a ideia é que o aluno, as escolas vão receber lá no museu, né? E isso está sendo maravilhoso, porque eles ficam encantados e, ao mesmo tempo, a gente entrega esse presente aqui, que é um presente didático, que pode ser utilizado, inclusive, em qualquer disciplina. Aquelas cartinhas que eu mostrei ali, de perguntas e respostas, podem ser utilizadas em qualquer disciplina, inglês, matemática, enfim. E ao mesmo tempo, resgata de uma forma, né, lúdica, né, através de um brinquedo, essa história, né? Esse foi o primeiro grande lançamento que a gente fez e, graças a Deus, está fazendo bastante sucesso. Em março, a gente sabe que teve outro lançamento. O senhor pode, então, nos explicar? Isso aqui é uma revista que a gente lançou também através desse edital da Política Nacional Aldir Blanc, que é a revista Caminho dos Museus. Ela é numa perspectiva mais regionalizada. Não sei se a câmera consegue mostrar aqui. Tem um mapa de museus, tá? Uhum. Desde São Leopoldo, Novo Hamburgo, Parobé, Sapiranga, Santa Maria do Herval, Nova Petrópolis, Rolante, Taquara, Canela, Igrejinha. De toda a região de toda aqui. A região dos Sinos Paraniana. Uhum. Tá? Então, essa revista, ela conta, uma página conta a história de uma maneira resumida e infográfica do município, e na outra página apresenta os museus do município. Tá? E essa revista, ela vem na esteira de um movimento que nós estamos fazendo, nós que eu digo a Secretaria da Cultura, né? Os museus de Gramado, de unidade, tá? De unificação, de um trabalho conjunto com os museus dessa região. Tá? É uma entidade, uma organização que nós estamos criando chamada AREMOS, Associação Regional de Museus dos Sinos, Paraniana e Serra. Né? Está sendo uma experiência sensacional, porque a gente começa a enxergar a história da nossa aldeia, né, da Gramado, como um todo, a partir de uma visão mais global, mais regional, né? Porque tudo se interliga, né? Se interliga, uma auxiliou a outra através do trem, né? A chegar onde tudo se tornou hoje, né? Esse lugar lindo, maravilhoso e cheio de belezas naturais também. Exatamente. A gente tem que contar essa história de uma maneira mais ampla. Essa experiência da Aremos está sendo excelente. E na esteira dessa experiência, como eu te falei, resolvemos lançar esse guia, né, para o professor, para o pesquisador, para o curioso, para o visitante. De repente, até Canela, que é um museu até que está em construção, um museu de... Quando eu falo até Canela, porque é um museu que ainda está em construção, né? Sim. Que ainda está em projeto, que está sendo capitaneado ali pelos Caingangues e pelo Fernando Gomes, né? Que é o museu do indígena, no Museu dos Caingangues. Então, que também foram responsáveis, né, pela também, colonização, exatamente, por várias questões aqui nessa região. Exatamente. Então, esse é outro produto que está aí. Foram 100 exemplares, estão sendo distribuídos nas escolas públicas, nos museus municipais e bibliotecas públicas de toda essa região. Né? E em abril tivemos outra novidade. Isso. Em abril, nós fizemos o lançamento dos primeiros produtos de acessibilidade para os museus, no caso, para o Museu do Trem. Tá? Fizemos um livro contando a história do museu em braille, né? Fizemos um livro também em alfabeto datilológico. Além desses dois produtos aqui, temos um vídeo na internet sobre a história ferroviária, com alfabeto, com língua de sinais, tá, né? Aquela janelinha, picture, né, in picture, e também um audiobook contando essa história. Então, são instrumentos ainda, eu diria que são ferramentas ainda, é um começo, é um primeiro passo. Estamos um pouco distante ainda do que a gente quer realizar, mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? Então, nesse sentido, foi um passo significativo, tá? Espero sirva de exemplo para todo mundo, né? E além dessas novidades, a gente sabe que tem outras vindo por aí. Sim, a principal que eu entendo como a cereja do bolo de todo esse trabalho que a gente vem fazendo nesse semestre é o repositório digital. Nós vamos estar produzindo, na verdade já está sendo produzido, né? Já vai ser entregue provavelmente ali pelo mês de agosto, que tem como objetivo fundamental a salvaguarda dos arquivos, né, e da memória dos museus
e, evidentemente, a democratização do acesso para o grande público, para o mundo, né? Hoje já está pronto o repositório digital do Museu do Trem, repito, vai ser lançado em agosto, e depois nós vamos para o repositório digital do Arquivo Histórico e dos demais museus, até, quem sabe, arquivos particulares de grande valia do município, a gente vai estar salvaguardando nesse repositório. Tá? É um instrumento muito importante, a gente sabe, né? Porque pessoas do mundo todo vão poder entender um pouquinho a história de Gramado e os próprios gramadenses que às vezes não têm condições de ir até o museu, né? Para saber um pouquinho da história. Para quem não sabe, o seu Vanderlei, ele não é de Gramado, mas não é gramadense, mas é um apaixonado pela cidade, é um historiador que fez todo esse levantamento histórico e pôde aí nos mostrar um pouquinho, né, um pouco não, o todo, né, de como começou a cidade. Ok, eu agradeço a tua oportunidade, né, que a TV Gramado está nos proporcionando e espero que daqui para o final do ano a gente venha aqui com mais novidades. Tá? Com certeza, as portas estão sempre abertas para o senhor, para o pessoal da Secretaria de Cultura. A gente sabe o quanto o trabalho de vocês é importante para nós aqui como comunicadores e também para os gramadenses, moradores. E acho que é o nosso agradecimento, né, de ter pessoas assim tão empenhadas em fazer todo esse trabalho para que a gente entenda e tenha um pertencimento do lugar onde a gente mora. Obrigado.